nós vamos, nesse momento online, falar ao seu coração e, com a graça do Senhor, vamos entrar na palavra de Deus para essa manhã como um maná delicioso, onde o céu destila sobre nossas vidas. Estou aqui com a pastora Ilse. Bom dia, pastora Ilse. Bom dia, pastor. Bom dia, Claito. Bom dia, você que está de casa. Uma feliz Páscoa para você. Hoje é domingo de Páscoa, né? Deve ter muito chocolate aí. Que Deus abençoe, que você possa ir conosco nesse período que vamos ficar aqui, que a palavra venha a ser como revelação para a sua vida nessa manhã. Bom dia, Claito. Bom dia, pastor. Bom dia, pastora Ilse. Bom dia, você que está em casa. De novo aqui com o Maná da Manhã, né? Onde o Senhor vai falar conosco, onde corações vão ser alcançados, onde vidas vão ser salvas e vidas vão ser convertidas em nome de Jesus. Muito bom. Muito bem, gente. Olha só, juntos aqui, nós vamos entrar na palavra do Senhor. Pastora Ilse, Clayton, tem algo que, da parte do céu, que nós temos que deixar claro para todos aqueles que participaram conosco essa semana dos nossos cultos. O céu reina sobre a terra, ponto. A hierarquia do reino, ela não muda, ela está estabelecida até findar a eternidade. Então, o para sempre. Como não existe um fim nesse para sempre, não se muda o rei, o Senhor, o dono desse reino. Deus é rei, reina eternamente. Muitas pessoas têm dúvidas com relação a quem faz isso ou quem faz aquilo na terra. Algumas pessoas pensam que é só o diabo que produz catástrofes, dores, etc. Outras pessoas já acham que o controle nunca fugiu das mãos de Deus. E mesmo sendo alguma coisa que o inimigo tenha feito, as pessoas sabem que o controle está nas mãos do Senhor e o Senhor é quem domina todas as coisas, apesar de usar até mesmo os atos do inimigo. Tem uma coisa que nós temos que deixar claro: a sabedoria governa o mundo. O que quer dizer isso? Quando nós vemos a criação, por exemplo, no Salmo 104, 24, diz mais ou menos assim, que Deus cria todas as coisas, Deus cria a natureza, o universo, e no final ele diz assim, com sabedoria. Sabedoria. A sabedoria afirma todas as coisas. O rei, ele governa, mas ele governa com sabedoria. Tanto é que, se nós entrarmos no livro de Provérbios, nós vamos ver que a sabedoria é a primeira coisa que Deus cria. Deus cria a sabedoria e a sabedoria diz, eu estava no princípio com ele. Né? Os capítulos 8, 9 e 10, que são os capítulos da sabedoria, ele vai dizer assim, eu estava no princípio com ele. Eu vi como ele criava. Ou seja, Deus, ele organiza a criação pela sua sabedoria. Então, quando não há sabedoria, não há um bom relacionamento, as pessoas não conseguem se entender. É a sabedoria que nos dá a direção para todas as outras coisas. E para a gente poder entrar nesse tema hoje, eu trouxe juízos de Deus sobre a terra. Nós não conseguimos entender o juízo de Deus a menos que entendamos com sabedoria. E para entendermos com sabedoria, é necessário o dono dela para nos explicar. A sabedoria governa, a verdade liberta, mas a palavra revela. Ela revela todas as coisas. E na medida em que eu e você podemos receber dessa revelação, então essa palavra se torna viva. Por isso que um vai mais longe do que o outro. Um entende mais
conhece mais, domina mais. E outros ficam à mercê da revelação que alguns recebem. Nós já tivemos revelações de homens, grandiosos homens de Deus, onde eles já nos trouxeram fantásticas revelações do céu, e aí nós olhamos na Bíblia e falamos, puxa, mas estava aí o tempo todo? Realmente isso estava aí? E estava. Porque alguém foi lá no trono, pertinho do Senhor, e recebeu a revelação. Mas a sabedoria governa sobre a terra. Eu costumo dizer ainda que problema de pais e filhos é falta de sabedoria. Problemas de relacionamentos, marido e mulher, é falta de sabedoria. Quando eu vou levar um carro no mecânico, o que é que eu pago? Eu pago a sabedoria que ele tem para consertar o carro. Quando eu vou a um médico e um médico para diagnosticar ou curar alguma enfermidade, eu pago todos os 4, 5, 6 anos que ele estudou. Por quê? Eu não consigo pagar a minha cura. Eu pago o conhecimento, a sabedoria. Então, é a sabedoria quem governa. É o conhecimento quem revela. Então, nós temos que aproveitar esse momento onde nós trouxemos juízos de Deus sobre a terra e houveram pessoas que ficaram em dúvidas. Mas como juízos de Deus? Juízos de Deus porque Deus reina, Ele não sai do trono. Ele é o Senhor para sempre, para todos sempre. Amém. Certo? Então, nós vamos lá, aqui nós usamos como pano de fundo o capítulo 6 de Apocalipse, versículo de número 8, que estava ali a figura de um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, e o cavaleiro se chamava Morte. E a morte e o inferno o seguia, e foi dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, dos habitantes da terra. Para quê? Para matar a espada, olha, morte pela espada, morte pela fome, morte pela peste e pelas feras da terra. Então, são 4, 5 formas de matar aqui, que é complicado. Então, nós entramos aqui e eu pergunto, Clayton, baseado nesse texto, baseado naquilo que nós estamos já introduzindo, como que você vê essa situação de que o céu reina e mesmo o céu reinando, as pessoas estão passando por momentos difíceis, situações complicadas e não conseguem discernir o tempo. Quem é que está agindo? Porque há um grupo que disse o seguinte, inclusive foi um pastor, ele disse, vamos entrar juntos numa campanha para destronar o diabo, para tirar o diabo do Brasil, porque esse coronavírus é uma obra do diabo. E eu questionei, eu falei, olha, eu não concordo com isso. Eu acredito que o coronavírus é um mal, porém não vejo o diabo com capacidade para enviar um mal tamanho de alcance mundial. Como é que você vê isso? Então, pastor, quando a gente pega a palavra do Senhor, a gente sabe que é notório que Israel foi escolhido por Deus. E quando essa nação é escolhida por Deus, as maiores vitórias que Israel tinha não era pela espada, não era pelo escudo, não era pela arte da guerra, não. As maiores vitórias de Israel, ela quando obedecia a palavra de Deus. Essas eram as maiores vitórias de Israel. Quando não ouvia obediência, quando não ouvia a voz do Senhor, via a punição da parte de Deus.
não da parte do diabo. Por exemplo, quando você pega ali Davi, como o pastor pregou aqui na quinta-feira, quem colocou a enfermidade no filho de Davi, não fala que foi o diabo, fala que foi o Senhor que colocou a enfermidade ali. Quando você pega a palavra de Deus, que Deus vai testar o coração de Abraão, ali está sendo Deus que pediu para ele oferecer o filho dele em sacrifício. Não foi o diabo. Então, inúmeras histórias, se pegar ali nas Lamentações também, quando fala assim, ó espada do Senhor, volte para a tua baía e te aquieta-te. Ali é o Senhor. Quando a gente pega assim, ó, dê asas para Moabe, para que se foge do castigo do Senhor. Então, a gente tem que ter essa sabedoria, esse discernimento, que muitas coisas que acontecem, como o pastor aqui disse, o diabo ele não tem esse poder no mundo da natureza, ele não tem esse domínio no mundo da natureza. O único objetivo dele aqui, o que ele quer alcançar, é as destruições de vidas para ir para o inferno. Essa é uma missão dele. Mas a parte da natureza, da parte que estamos vivendo, muito é Deus, porque o céu reina sobre a terra. Ele é poderoso, ele é rei. Assim que eu vejo. Pastora, como é que nós vemos isso? Esse impasse, onde um grupo pensa que é o diabo quem enviou a pandemia e por isso está orando uma oração de guerra. E depois nós trouxemos uma mensagem aqui na quinta-feira que isso não é uma obra de Satanás, porque nosso modo de ver, Satanás não tem poder para fazer a terra inteira padecer como se Deus não estivesse mais no controle. E nós trouxemos aqui que pode ser um juízo de Deus sobre a terra. Então a oração é diferente. Não é mais uma oração de guerra, e sim de clamor, de súplica, de lágrimas, de arrependimento, de humilhação. Eu vou falar mais ou menos aquilo que talvez trouxe clareza e que talvez como eu, muitas pessoas que estão em casa pensavam da mesma maneira. E eu entendo que, como o senhor disse no começo, a palavra, o conhecimento, ele traz revelação. E trouxe revelação, trouxe luz para o meu entendimento, porque eu também tinha uma concepção, e aí a coisa vai ficando clara, porque você fala assim, eu já li esse versículo, mas como esse versículo não foi tão claro para mim? Porque, naquele momento, não tinha caído descortinado a palavra diante dos meus olhos. Havia uma cegueira espiritual diante dos meus olhos. E quando, na quinta, o descorrer da palavra, os próprios versículos sendo dito, foi trazendo muita clareza ao meu coração e interligando os pontos. Porque eu também achava, quando o texto diz assim, o mundo jaz no maligno, que todo mundo pertencia a Satanás. Que isso tinha sido entregue ao diabo no pecado de Adão e Eva. Mas tudo. E o que me deu clareza que o governo dessa terra não está nas mãos, nem na autoridade, nem no poder de Satanás, é logo no começo do próprio livro de Apocalipse, capítulo 6, quando ele falou assim, foi-lhe dado autoridade. Eu não tenho, eu só posso ter autoridade quando alguém me dá. Se eu não tenho autoridade, eu não posso fazer nada. Então, Satanás só teve a oportunidade de fazer alguma coisa porque alguém acima, com domínio, com autoridade e poder, lhe deu essa autoridade para fazer, porque ele não o tinha. E aí fica muito claro que essa situação toda, que antes, para mim, era vontade permissiva de Deus, deixando o inferno agir nessa situação, cai, para mim, esse conceito, quando o Senhor leu aquele versículo de Salmo 24:1, onde diz, do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então, nós somos do Senhor, toda a criação é do Senhor, inclusive vírus, bactérias e aquilo que a gente não vê. Então, para o meu entendimento, ficou muito claro que Deus está nos chamando de volta a um arrependimento. Está nos chamando de volta a Israel, para a figueira de novo. Vem para perto de mim. Vem porque eu quero cuidar de você, porque nós nos desviamos muito, fomos para muito longe de Deus. Então, mas o juízo de Deus é muito diferente do juízo do homem.
Então, é melhor a gente estar debaixo do juízo de Deus, porque esse juízo vem realmente com misericórdia, esse juízo vem amenizado diante das pessoas, diante de nós mesmos, né? Não vem com aquela força do castigo, mas vem um pai que eu vou corrigir, mas eu vou corrigir com amor, eu vou corrigir porque eu amo, eu quero trazer de volta. Então, para mim, esse conceito, que antes era o inferno, era o diabo agindo, vamos repreender Satanás, nada, essa peste não pode chegar, ela vai chegar, ela chegou, porque Deus nos quer trazer de volta. Então, esses 2 versículos, foi-me dado autoridade. Foi dado autoridade ao diabo. E quando ele diz que o Senhor, a terra é do Senhor, ele desmontou um monte de conceitos que eu tinha. Um monte de achos. E também o Salmo 99, 1, que diz que reina o Senhor. Ou seja, ele não reinou, ele reina. Reina o Senhor, tremam os povos. Na verdade, na presença dele, todos nós trememos. Até o diabo treme quando ouve falar no nome dele. E quando ele diz, reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Ou seja, as nações tremem a sua voz. Veja que há muitos lugares na Bíblia, a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, voz como turbilhão e como uma tempestade. E em outros lugares fala que a voz do Senhor é como voz de trovão. Você imagina que o sopro dele mata o iníquo. O sopro de Deus mataria, destruiria esse que eu chamei de ex-ungido de Deus, ex-querubim da guarda ungido, ex-aferidor de medidas. A gente fala ex porque ele não é mais. Sabe, a gente não ignora os seus ardis, nem o seu poder de destruição, mas ele só vai até onde o rei permite que entre no seu reino. Porque Deus nunca perdeu o controle da sua criação. Tanto é, hoje pela manhã, onde é que estava o sol? No seu lugar. Onde é que estava a terra? No seu lugar. Se passearmos por toda a terra em tempo real, o mar esteve lá, as ondas se quebrando, as nuvens por vestidura. Interessante que Deus fala que ele pôs as nuvens por vestidura do mar e a noite por fralda. Fala, você tem fraldas, a noite será, eu vou pôr como fralda para você. Ou seja, há um cuidado de Deus. Em nenhum lugar está dito que o diabo plantou isso, o diabo construiu aquilo, o diabo organiza aquilo. Muito pelo contrário. Se esse mundo estivesse, como algumas pessoas acham, nas mãos do diabo, pode ter certeza que esse sol não era dessa cor, esse céu não era dessa cor, esse ar não era gostoso assim, era cheiro de enxofre, cheiro de morte por toda a terra. A paz que enche o nosso coração, que invade o nosso entendimento, não era a paz do Senhor que excede entendimento, não era, era talvez uma paz roubada, que a gente não teria paz. Ou seja, nós somos a imagem e semelhança do Deus que cultuamos. Então, epidemias, elas acontecem em determinadas regiões geográficas onde é limitada. Por exemplo, uma cidade, um estado, isso chama-se epidemia. Quando esse vírus atacou, ele atacou a terra, já não é epidemia, é pandemia. É quando você sai de uma área limitada geograficamente e vai para uma área maior, de alcance mundial, então se torna pandemia. Nós estamos vivendo pandemia, e é isso que está confundindo as igrejas. Foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus, que esse pastor, quando me falou que foi Deus, eu disse, não concordo, não concordo. O diabo não tem poder algum sobre toda a terra. Para tocar em Jó, ele precisou de autorização. Eu não concordo com essa ideia de que vamos entrar em guerra espiritual agora contra o diabo. E o diabo está de boa, ele só está vendo a coisa, ele está se aproveitando da situação para causar o caos, para disseminar o medo. Mas poder de fazer isso ele não tem. Agora, mas Deus teria esse coração? Não, Deus não tem esse coração porque ele não tem mal nele. Deus é não mal.
mas mesmo sendo não mal, ele é todo justiça. Ele é todo retidão, é todo juízo, ou seja, a maneira de Deus julgar, tratar, corrigir, ensinar, depende da soberania e da sabedoria dele. Eu posso entender como praga, peste, fome, sei lá, pandemia, mas ele entende como juízo, porque o desejo dele é corrigir o seu filho, é trazer a nação de volta. E é interessante que de tempos em tempos houveram pragas na terra. De tempos em tempos houveram pandemias, houveram epidemias, milhões de pessoas morreram, muitas pragas, gripes e tudo mais. E eram vírus. E não foi o diabo. Fala, mas e o povo que morreu? O povo que morreu, existe a seleção natural daqueles pela idade que vão sendo escolhidos, pela própria seleção, e outros, juízo. Sempre, como você falou, sempre que Israel venceu alguma coisa, venceu por causa do Senhor. Porque Israel está em constantes guerras. Foram levados cativos muitas vezes, mas o Senhor era a solução. E é interessante que quando nós falamos em Mateus 28, ali, do verso 18, está dito Jesus falando, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas não parou aí, porque Hebreus 2,14 diz que ele destruiu aquele que detinha o poder da morte. Então, se em algum ponto Satanás adquiriu esse poder com a queda de Adão, Jesus tomou de volta. Com as chaves do inferno e da morte, ele tirou o poder de ferir. Hebreus 2,14 é claro. Ele tomou de volta esse poder. E agora todo o poder e autoridade é dado a ele. Só para a gente poder trazer luz e entendimento no assunto, eu gosto da citação de Isaías 40, quando fala de por que eu não acredito que Satanás teria tal poder. Porque ali está registrado quem é o Senhor. Gente, como é que pode um Deus, criador de todas as coisas, e que, incrivelmente, o livro de Jó diz que os seus dias e os seus anos não podem ser contados. Olha só. Primeiro, você já tem um extraordinário ponto a seu favor que ninguém, a nossa mente finita, entende tempos limitados de existência. Porém, quando falamos dele, nós não podemos nos nivelar. Ele é outra dimensão. Quando o livro de Jó diz assim, ele é aquele cujos dias não podem ser contados em nenhum anos. Você não conta tempo para Deus. Ele é maior que o tempo. Ele é o Senhor do tempo. O tempo existe nele e não ele no tempo. Deus só existe no tempo, no nosso entendimento. Fora do nosso entendimento, o tempo é dele, não é ele do tempo. Ele não está mergulhado, mas quando você vê que as águas foram medidas com a concha da sua mão, quando você vê que ele chama o exército de estrelas dos céus pelo nome, e que o universo todo, que para nós é infinito, né, nós levaríamos 200 anos-luz até a próxima galáxia, para ele é palmo da sua mão. E quando nós entendemos todo o capítulo 40, fala que a terra é estrado dos seus pés. Ou seja, esse apoio que nós estamos tendo aqui, ó, nessas cadeiras, é como se fosse a terra para Deus. E a Bíblia diz que o céu se desenrola como cortina para ele. Como você pode entender que um ser
caído, habitante das trevas, punido com uma punição de inferno, tendo que viver no inferno, como ele teria poder de entrar no reino da luz, bagunçar o reino de Deus, pegar todas as obras de Deus e torná-la em nada, em vergonha mundial, e dizer: eu causei uma pandemia. Não, gente, eu não consigo ver isso. Mas se tiver uma outra opinião, me digam, por favor, que eu quero saber. Então, pastor, também não consigo ver isso. Foi como o pastor falou. Foi como o pastor falou. Eu também não vejo dessa forma. Eu vejo quando a gente pega a palavra de Deus, como o pastor assim citou, quando o diabo pede permissão para tocar num homem chamado Jó, ele pediu permissão para tocar no homem, na família e tudo mais. Por causa da autoridade máxima do Senhor. Como um Deus soberano, onde o reino dele não tem fim, ele assenta sobre o globo terrestre. Eu classifico assim: Deus é dominante. Não tem como a criatura ser maior do que o Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele que fez todas as coisas. E o diabo, ele não tem esse poder, ele não tem esse domínio. O que ele aproveita dentro dessa situação? Que as pessoas se apostar, fiquem longe da fé, que as pessoas fiquem incrédulas. Aí ele entra com a ação dele, porque ele vem para roubar, matar e destruir. O compromisso dele é com o mundo espiritual dessa pessoa. Com o compromisso dessa pessoa, que essa pessoa está com Deus. Então, eu tenho que destruir ela. Eu tenho que afastar ela de Deus, desse Criador, desse Todo-Poderoso. Eu tenho que afastar, eu tenho que destruir, eu tenho que deixar ele separado. Eu tenho que deixar ele estéril, eu tenho que deixar ele nervoso, com dúvidas na cabeça, para afastar ele da palavra, para afastar ele do mover, para afastar ele debaixo das asas do Criador. Essa é a intenção dele nesse momento, que todo mundo está em crise, que todo mundo está nervoso, onde tem a Globo vem com notícias para amedrontar o povo. Aí o diabo entra. Não vamos amedrontar, vamos colocar, vamos. Não, eu estou na mesma posição do pastor, que ele não tem esse poder, porque em Deus está todo o poder. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a minha opinião também. A minha, eu acho que já falei, né, foi esclarecida aqui para mim. E o Salmo 62, acho que vai um pouco mais além, que todo poder pertence a Deus. Então, para mim, trouxe luz ao meu entendimento, e eu acredito que isso trouxe luz ao entendimento de todo mundo. E, nessa manhã, eu acho que está se reforçando um pouquinho mais dessa revelação, dessa palavra dentro de cada um de nós, né? E tem alguns outros pontos aqui dentro do que o senhor falou, ainda na mensagem de quinta-feira. Eu quero receber um pouquinho mais de Deus, o que ele tem, porque o poder pertence a Ele mesmo. Tem uns pontos da sabedoria ali, dos a parte velhos. De que quando a pessoa fala, essa nós vamos entrar, a parte, qual é o alvo do vírus? Os velhos. Essa parte, eu acho que ela não é interessante. Eu acho que é você tirar realmente da terra a âncora de quem está se formando. Não, você né? tira da terra a sabedoria. Você tira da terra a estrutura. Porque com os velhos, a Bíblia diz, está a sabedoria. Então, quando você tira aquilo que é... Você remove, né, os firmamentos antigos. Você né, remove a cabeça pensando. Imagina você soltar, deixar uma geração sem experiências, sem o depois, o amanhã, sem alguém ter vivido isso. Imagina que povo que vai ficar aqui. Então, o alvo maior do coronavírus é tirar a cabeça da terra, tirar aqueles que estão acostumados com a estrutura, com os princípios, com os valores. É mais fácil deixar uma geração aqui tresloucada, que vai seguir seus próprios desejos, do que uma geração que vai manter aquilo que já foi estabelecido há milênios. Quando você tira isso, quando você quer
propor uma mudança, você deve tirar as pessoas ou aqueles que fazem parte do normal. Para propor mudança, você tem que arrancar aqueles que seguram essa mudança. E se pensarmos bem, o tradicionalismo está com quem viveu lá atrás. Então, quando você tira os velhos daqui, você tira os idosos, você tira o amor, você tira a compreensão, você tira a paciência, você tira o cuidado. Imagina que geração que vem se formando sem tudo isso. Geralmente, filha aprende a cuidar do filho que gera com a mãe. Por mais que ela diga, não Com a vou avó. fazer igual minha mãe fazia. Quando ela olha, ela está fazendo igual a mãe fazia. Com a bisavó. Sim. Você tirando isso, você perde todo o referencial. A parte de 1 João 5,19 foi um texto citado para mim para provar que o diabo detém o poder do mundo. E eu, de novo, falei por que eu não creio. Ali está dito o seguinte: sabemos que somos de Deus, né? Nós somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas espera aí, nós somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Aí eu falei para o pastor, falei, irmão, presta atenção, o mundo jaz no maligno, mas o mundo não pertence ao maligno. Volto a dizer, Salmo 24, a terra, tudo que nela há, pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos que habitam nela. Então, esse 1 João 5,19, eu disse o seguinte: o mundo jaz, está, a legislação mudou, tirou Deus do pódio, tirou Deus do reino dos homens. Aqui nós implantamos leis favorecendo o aborto. Aborto na Bíblia é crime de sangue. Aí você fala, não, mas uma pessoa foi estuprada. Eu falo, tem N motivos pelos quais alguém pode sofrer um aborto. Pode ser um aborto forçado, o próprio organismo. Qualquer coisa pode acontecer um aborto. O que não se pode é praticar o aborto. Ele pode acontecer, toda regra tem exceção. Aí, olha, a legislação já legislou a favor do homossexualismo. Aí, eu não tenho nada a ver, eu não quero mal de ninguém que usa isso como prática de vida e gosta disso e precisa disso e tem suas desculpas para ser assim. Eu não tenho nada contra ele, mas eu não ter não anula a palavra de Deus, que para Deus é abominável. Deus não muda. É Malaquias 3,6. Ele não muda, ele não mudou lá atrás, no Velho Testamento, quando ele mandava apedrejar tudo, ele não muda agora no Novo, ainda que não haja apedrejamento. Deus não ama, Deus não gosta da prática, né? Não quer dizer que ele não ame a pessoa, porque a pessoa ele ama, tanto é que ele ama a gente. Então, os nossos pecados podem não ser homossexuais, mas podem ser pecados, Sim. do mesmo jeito. Pecado é pecado, né? Então, assim, e aí nós estamos vendo, né? De repente a gente encara, eu falei ainda para o pastor, o mundo jaz no maligno, mas o mundo não pertence ao maligno, pertence ao Senhor. Quem comanda a terra é o Senhor. E eu disse, sabe o que eu vejo? Porque eu vejo que Deus tem todos os motivos para julgar a nossa terra. Nós estamos numa explosão de homossexualismo, nós estamos implantando, erotizando crianças, ideologia de gênero. Como é que eu explico para Deus, se Ele criou homem e mulher, como é que eu explico que um menino pode ser menina? E pode ter atitudes de menina, e uma menina pode ter atitudes de menino quando quiserem. E quando não quiserem ser meninos, eles podem ser cachorros, gatos, eles podem ser elefantes, eles podem ser o que quiserem. Como eu posso falar, explicar a ele que o mundo que ele criou pode ser qualquer coisa e não é mais o que ele determinou? Eu disse, eu não acredito que o diabo
esteja fazendo isso na terra. Eu acredito que ele se apropriou de tudo isso, de todo o juízo de Deus, para jogar o povo contra Deus. Mas que isso não saiu das mãos do Senhor, não saiu. Foi o cheiro do nosso pecado, né? O nosso pecado trouxe peste. O nosso pecado trouxe juízo. E Deus trouxe sentença. Ali, assim, quando a gente observa Adão e Eva, tinha uma obediência, o diabo viu uma oportunidade para deixar os filhos de Deus desobedientes. Aí veio a punição por causa do juízo de Deus. A misericórdia. E aí foi expulso. E foi expulso. Isso foi juízo. Juízo. Mas aí foi o diabo que fez isso? Não, não foi. Foi juízo. O céu continua reinando e é isso que é gostoso. Então, quando a gente vê mortes, cataclismas, tufões, furacões, tornados, tsunamis, quando a gente vê essas coisas, granizos, inundações, secas, mar engolindo cidades, a gente fala assim, uau, o diabo está agindo. Não, o diabo não está agindo. Juízo de Deus. Como eu explico, como é que nós explicamos que Deus, quando Ele cria a terra, Ele fala, Ele cria tudo e Ele diz, Ele sente o cheiro, Ele fala, puxa, isso é muito bom. Tudo Ele criou bom. E olha o que nós estamos fazendo, nós estamos envenenando a terra, envenenando os peixes, envenenando o meio ambiente, envenenando os alimentos, envenenando o ar. Eu ouvi que caiu num lugar aí, não sei que país, uma chuva que ela é ácida, não é mais uma chuva saudável. As pessoas, antigamente, a gente tomava chuva, brincava na chuva, corria na chuva. Agora, a chuva é ácida. E nós fizemos um enorme buraco na camada de ozônio, destruindo a proteção da terra. Como Deus não vai intervir? A terra é dele. Então, quando o pastor falou aí das catástrofes que acontecem, os furacões, onde estourou um vulcão, tudo isso que acontece, as tsunamis, tudo isso, eu sempre observo os países e as pessoas que estão nesses países. Onde veio a tsunami? Em que lugar aconteceu a pandemia? Aconteceu esse Covid-19? Sempre o lugar de onde veio, onde tem a corrupção, onde tem a pedofilia. Aí eu vejo observar os países. E esses países que muitos deles proíbem a entrada da palavra do Senhor. Ela é a correção, ela é a revelação, como assim o pastor citou. Eu sempre observo os países e as pessoas que estão sendo punidas também. Eu sempre vejo isso. Foi o que o pastor citou. É interessante essa parte, né? Os países, porque muitos deles são, inclusive, contra Israel. Eu vou falar uma besteira aqui, uma besteira que para se pensar. Vou jogar no ar aqui. O Brasil, no nosso governo anterior a esse, ele tinha uma ligação, uma aliança com o Irã. Aquele do Satanejade lá, que Satanejade. E nós tivemos aqui, o Brasil, ele investiu mais de 200 milhões no Irã. E o Irã estava enriquecendo urânio para formar, para, claro, criar a bomba atômica para destruir Israel. Veja a intenção. E esse tempo foi um tempo onde nós tivemos Copa do Mundo aqui. Olha só, eu falei que eu ia falar uma besteira. Sabia que em casa, primeiro que o Brasil nunca perdeu de 7. Em casa, jogando no seu país, o Brasil foi envergonhado mundialmente. Você acha que isso aí é coincidência? É vergonha, é exposição. Naquilo que o brasileiro mais se orgulha. Pois é nisso que vocês vão apanhar. Você mais se orgulha nisso? Olha aí, nós tivemos uma vergonha nunca experimentada desde 1950. Nunca. Para quem gosta de curtição de futebol. O que eu quero dizer é que juízo vem de todas as maneiras. E ou vem de vergonha, levantou a saia, como a gente fala, expôs a vergonha, sabe? A pessoa, porque é para humilhar, é para se voltar para o Senhor. Deus está trazendo de volta
Então o futebol não adianta. Tá bom, não adiantou. Então vem lá Brumadinho. Aí nós tivemos enchentes. São epidemias, tipo epidemias. São lugares. Mariana, né? Mariana. Aí nós temos agora nível mundial. Ou seja, o mundo inteiro jaz no maligno. Tem que voltar para Deus. Deus podia destruir tudo, não podia? Pois é, a sua misericórdia não permite fazer isso. Ele vem buscar a gente. Ele vem nos corrigir. Pastor Euse, tem uma situação aqui que nós falamos sobre Malaquias 4, 5 e 6. Malaquias 4, 5 e 6, capítulo 4, versos 5 e 6, está dito assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha, quando eu falo dia do Senhor, grande e terrível dia do Senhor, já não vai ser mole. Todo mundo pensa que vai ser uma festa, uma orquestra. Nossa, diz que a volta do Senhor, essa terra vai ser sacudida como se sacode uma figueira. Você sabe que figueira é mole, e se você quer frutos dela, ela sacode inteirinha. A terra vai ser sacudida assim. A Bíblia diz também, em Apocalipse, que o céu e a terra não poderão olhar para ele. Eles fugirão da presença dele, por isso que é chamado grande e terrível dia do Senhor. E aí, o verso 6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais a seus filhos, e dos filhos a seus pais, para que eu não venha. Olha, não é o diabo, não é um anjo da morte, não é alguém que saiu do inferno, atordoado do inferno e veio causar destruição. Diz assim, verso 6, diz assim: para que eu, o Senhor, não venha e fira a terra com maldição. Não quer dizer que seja o Senhor vindo aqui e ferindo, mas Ele ordena, Ele comanda, não só a terra, o cosmos, o universo, o céu e o inferno, inclusive, o diabo está lá, ele não pode sair de lá porque ele está sentenciado àquele lugar. Nem o inferno é dele. Então, como você viu esse versículo? Esse versículo é bem peculiar, né? Porque eu tinha mania de parar no verso 6, converterá os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, e parava ali. E ferirá a terra com maldição. Pronto, passava. Mas aí vem, né? Converter o coração dos pais aos filhos. O que é isso, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais? Se nós pegarmos os nossos telejornais, esses de sangue que escolhe, todo dia tem uma notícia que um pai abandonou o seu filho. Essa semana nós tivemos 2 recém-nascidos aqui em Indaiatuba que foram deixados na lixeira. Essa semana a gente fica sabendo de pais que matam seus filhos, que abusam das suas filhas. Isso tudo diante de Deus, se para mim é horrendo, para mim é inaceitável, imagine diante de Deus. Ao mesmo tempo que a gente tem filhos hoje, porque seus pais já estão velhos, então abandonam, que só servem para ele o cartão do INSS, porque daí eu vou lá e pego o empréstimo, porque eu vou lá, eu pego a pensão, chegou dia 10, eu vou lá e recebo alguma coisa. Filhos que, muitas vezes, por causa da droga, ou porque é mau caráter mesmo, acabam batendo nos seus pais, colocando os pais para fora de casa, porque os pais já têm uma certa idade. Quantos relatos a gente não tem, e eu conheço pessoalmente, de pessoas que cuidavam do pai até o pai passar a escritura da casa. O dia que passou a escritura da casa, para onde foi o pai? Sabe-se Deus lá para onde foi? Para qualquer outro canto, porque já não me serve. Então, o coração voltar para os seus filhos, mas o coração dos filhos aos pais. E aí ela conclui o versículo dizendo: eu ferirei a terra com maldição. Que maldição? Por que da maldição? Por causa desses corações.
que se afastaram daquilo que é princípio. A Bíblia diz: honra pai e mãe, porque isso te renderá promessa longos dias sobre a face da terra. Então, muitas situações têm sido geradas por causa desse versículo. E isso me trouxe clareza, que Deus também está olhando para a terra e vendo toda essa situação, e é uma maneira dele vir e julgar também, trazer sentença. Está na hora de você voltar. E essa situação mesmo do coronavírus, da Covid, ela tem trazido isso. Porque as pessoas têm que estar mais juntos. Elas têm que estar cuidando dos seus idosos, cuidando da sua família, aceitando ser tolerante com o outro, porque não é uma coisa fácil, né? Então, eu acho que esse momento, por pior que seja, ele ainda finda nisso, converter os corações dos pais aos filhos. Deus, de uma maneira ou de outra, dizendo assim: vou juntar vocês, e agora vocês vão ter que resolver algumas situações aí. Porque eu já estou ferindo a terra, mas estou ferindo por causa de vocês. Eu não estou ferindo porque eu quero castigar. Eu precisei encontrar uma maneira de abrir os olhos de vocês. Então, para mim, é muito forte esse versículo. Eu tinha a clara mania de parar nesse versículo: coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ferir a terra com maldição, ele passava meio que batido. E ele realmente clareou o meu entendimento essa semana. Então, de novo a desobediência, de novo ali dentro desse versículo, né? Quando a gente pega essa palavra de pais e filhos, eu estou dentro de uma situação, eu sentando com o Senhor, e os filhos querendo colocar esse senhor no asilo, não querendo cuidar mais, já passou a casa no nome de um filho e tudo mais. Esse senhor me falou uma coisa que isso me marcou, pastor. Ele falou assim: estranho, eu tive 8 filhos, e quando eles eram pequenos, a gente passou pelas mesmas dificuldades. Meu Deus. Eu não coloquei ninguém no orfanato. Meu Deus. Agora eles querem me colocar no asilo. E ele começou a chorar e começou a prantear. Então, é uma situação, como diz o final do versículo, para que eu não venha e fira a terra com maldições, diante está acabando a hierarquia, aquele respeito, os princípios da palavra do Senhor Jesus Cristo. Está findando. Tudo está sendo normal, até pecado está sendo normal hoje. Hoje, você falar de vitória, você falar de verdades e de justiça, talvez foi como aquilo que o pastor falou: pessoas não entenderam. Agora, o pecado na vida das pessoas se torna normal, iniquidade. Se torna, não, me acostumei, então eu falo com meu pai da forma que eu quiser, ela é quadrada, ele é quadrado, acabou o respeito. Hoje tem a pedofilia dentro de casa, onde um é molestado, ou a filha, ou o filho, acabou. E nisso vem o juízo, como aqui a gente vem falando. Aí veio e pune com maldição por causa de uma desobediência, falta de princípio. Outra coisa dentro dos pais, exemplo. Pai tem que ser exemplo, mãe tem que ser exemplo. Eu faço porque eu vi meu pai fazendo, eu vi minha mãe fazendo. Lógico que a gente peca, que a gente erra, mas perto daquilo que é correto, perto daquilo que é certo, porque a gente está com o Senhor. Então, você dentro da igreja, principalmente dentro da igreja, não tem ninguém por inocente. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você, como pai de família, você sabe quando você está conduzindo a sua família de uma forma errônea, de uma forma errada, que pode vir consequências na geração. Aí você procura fazer o certo, porque você está próximo da palavra do Senhor. Aí ele vai falar assim: mas meu pai prega a palavra, meu pai louva, meu pai é um homem de Deus, mas ele não segue aquilo que está escrito, de cuidar da sua família, ser o provedor. E minha mãe não está seguindo aquilo que a palavra diz, que é edificar a casa. Minha mãe faz tudo errado. Minha mãe não tem tempo para nós, minha mãe fica no celular, minha mãe fica no Facebook, minha mãe fica fazendo outras coisas e dando prioridade para as outras coisas. Não, sempre próximo da palavra do Senhor, como diz a palavra, que o Senhor é uma balança justa. É justiça, como diz o salmista, que eu gosto muito desse versículo: misericordioso, mas justo. E aí diz esse versículo, daquilo que eu entendo desse versículo. Você falou uma coisa, essa questão da quebra de autoridade, né? Esse é um princípio que Deus não aceita, né? Portanto, não aceita que quando Satanás quebrou, Lúcifer quebrou, foi expulsão. E
hoje a gente vê filhos quebrando esses princípios de autoridade dentro de casa. O pai não tem mais voz ativa. Eu não sei na época de vocês, mas na minha, né, que eu não sou tão mais velha assim, a gente tinha que pedir, falar senhor, senhora, a gente pedia bênção para dormir, a gente era abençoado. E hoje, quando você passa na rua e você fala bom dia para algum senhor, eles falam bom dia, Deus te abençoe. Né? Porque é algo que vem com eles. E aí a gente volta lá, né? A gente quer essa situação toda está tirando a sabedoria do mundo, os velhos, né? Com eles vem o conhecimento também. E muitas vezes os filhos não aceitam regras. Eu conversei com um moço outro dia e ele anda pela rua. E eu perguntei, mas por que você anda para a rua? Você não tem casa? Tenho casa. Ah, mas lá na minha casa tem que chegar a tal horário, na minha casa tem que fazer. Tem regras. E quando você não aceita regras, não pode ficar no mesmo ambiente. As pessoas que estão naquele lugar, que têm princípios, não aceitam. Da mesma maneira, é o Senhor. O céu não aceita essas quebras de princípios, de parâmetros que Deus colocou, até para que a gente pudesse viver bem. Regras, princípios não são para colocar cabrestos, mas são para nos dar liberdade, dentro da liberdade de Deus, para agir como assim Ele determinou, não como a gente quer, na bênção. Então, mas nesse assunto que a pastora Ilse falou, a gente está falando, a pastora falou de princípios, de bênção, isso traz uma educação, traz respeito, pastor. Eu não tenho o costume de chamar minha mãe de você, eu não consigo chamar minha mãe de você ou meu pai de você, sempre senhor ou pai, para que respeito, ele é autoridade sobre a minha vida. E quando eu tiver 80 anos, meu pai tiver 150, eu vou estar com o mesmo respeito, porque eu sou velho, porque agora tenho experiência, porque eu sou velho, eu tenho que respeitar o mais. Não, eu continuo com o mesmo respeito, eu sou eterna criança dos meus pais. Sempre, né? Sempre. Esse distanciamento que fala o versículo causa rebeldia, abandono, potencializa pecados. Os pais passam a abusar da autoridade também dos filhos, mas os filhos passam a se rebelar contra os pais. E olha, uma das coisas que eu costumo dizer, quando você entra aqui em rebeldia, abandono, distanciamento, falta de hierarquia ou de desobediência, a gente entra em todas as áreas. Você vê hoje as pessoas desobedientes com seus patrões. Porque isso é lá em casa. Quando quebra o princípio lá em casa, quebra-se em todo lugar. Quando você rompe com autoridade em casa, você rompe com regras, com cabrestos, com leis, e não vive dentro delas. Então, se não é um bom filho, não é um bom funcionário. Vai roubar seu patrão, vai roubar seu amigo, vai roubar seu irmão, vai roubar seu pai, vai roubar sua mãe, não será fiel. Qual que é o grande problema? Por que Deus diz assim, para que eu não venha e fira a terra com maldição? Porque a história dessas pessoas se tornarão malditas. Não só malditas de palavras mal faladas, malditas de viver. Alguns pais pecam e os filhos é que vão colher. Como o Êxodo 20 diz, eu visito a maldade, o pecado do pai no filho. Aí o detalhe é que é até a terceira e quarta geração que pecaram. Então, às vezes a pessoa até vive bem, mas rouba seus patrões e ganha muito dinheiro, roubando e tudo. Lá na frente desencadeia um problema sério com seus filhos. Porque a Bíblia diz que até a terceira e quarta maldição serão amaldiçoados. Terceira e quarta geração serão amaldiçoados por causa do erro dos pais. Sabe, esse já é um pecado geracional. Quando Deus quer um conserto, Ele quer um conserto para que não haja maldição. E uma das coisas interessantes que a gente pode seguir é aqui, ó, até com o próprio governo. Você vê a cadeia de autoridade sendo desrespeitada. Deus, esse governo que nós temos, ele pode até não ser um governo polido, ele pode não ser o governo do colarinho branco que todo mundo tem orgulho de vê-lo discursar
e fala assim, nossa, o nosso presidente realmente, perante o mundo, perante todos, é o cara, né? Mas é o único governo em toda a história do Brasil, o único governo que colocou Deus lá. Com todos os erros apontados por todos os críticos e os de esquerda, né? É o único governo que colocou o nome de Deus lá dentro. Os outros governos, quando joguei futebol, eu joguei em Maceió. Uma das coisas que eu ouvi, eu acabei recebendo dinheiro do PC Farias, olha só que terrível. Eu fui contratado por ele, pelo governo de Maceió, para jogar lá. E eu não sabia, mas eu participei daquele time, etc., fomos campeões, etc. e tal, mas eles cultuavam demônios, eles faziam trabalhos, sangue era derramado, espíritos eram consultados, eram invocados, gente, era terrível o negócio. Eu fiquei espantado, eu nunca mais queria ir para o Nordeste, porque eu achava uma bruxaria, o que é isso e tal. Mas eu vi, e o Collor foi lá para dentro do Planalto, assim também. E consagrou a casa da Dinda e muitas outras coisas, é só olhar a Rosana Collor. Isso. Rosana Collor dá o seu testemunho, porque ela se converteu. Ela fala mesmo. Ela conta tudo que havia de bruxaria, pessoas, crianças eram sacrificadas. O que eu quero dizer, esse é o único presidente que coloca o Senhor na frente e todo mundo quer bater nele. Só que todos se levantam, ninguém derruba ele e todos caem. Porque ele não precisa fazer muita coisa. Deus dá graça. Deus cuida daqueles que agem corretamente. Não estou dizendo que ele age, que ele é o melhor, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que é da minha e da sua atitude de se levantar contra uma autoridade. Eu estou me levantando contra uma autoridade que colocou Deus na frente. Ele falou, olha, eu quero o Brasil acima de todo mundo aí, mas Deus acima de todos. Quero o Brasil honrado diante de todos aí, mas eu quero Deus acima de todos. Então, nós nos levantamos e nos tornamos peso para a nação. E Deus vê. Como nos tornamos, eu conheço uma pessoa que falava assim, nossa, mas como você tem tanta coisa? É porque eu vendo isso, eu sou representante e tal. Puxa, mas você compra isso todo dia? Não compro, claro que não. Você sobra na minha empresa, mas seu patrão te dá? Não dá, mas é sobra. Tá, mas é sobra, mas não é sua. Esse é o ponto. Isso é roubo. Você está roubando. Não, mas ele nem sabe que eu pego. Ele nem sabe, eu sou representante desse produto aqui. Ele nem sabe que eu pego, nem vai fazer falta. Mas Deus sabe, há alguém que vê. E o mundo espiritual é assim, ele devolve para a terceira e quarta geração. Abrimos uma brecha para que o inimigo ataque nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Por isso que é necessário fechar essa porta de maldição. Essa lei da semeadura, ela não tem retorno, né? Você semeou, você vai colher, e isso serve para todo mundo, em todos os aspectos, né? Quando o senhor fala do presidente, ele não tem uma boa oratória mesmo, ele não é refinado. A gente olhando fala assim, nossa, mas podia ser uma pessoa assim, né? Igual a gente vê aqueles caras da ONU, tudo bem, falando, você fala, tem cara de presidente. O nosso presidente não tem cara de presidente. Você olha para ele e fala assim, coitado, né? Ele parece brasileiro. Ele é muito simplório, né? Mas ele tem um coração, uma vontade de ver esse país, ele é patriota, ele quer ver essa nação. Ele tem uma vontade de não deixar ninguém roubar o país. De fazer um negócio acontecer, e o que a gente está vendo explicitamente, essa quebra de cadeias, de autoridade, de hierarquia, é muito clara. Nós somos subordinados, como cidade, ao Estado. O Estado é subordinado à federação.
E a federação deu uma ordem. A federação não disse assim, ó, não existe pandemia, não existe um vírus. Ela diz, existe, está aí instalado. Mas a gente pode achar uma outra maneira de a gente não falir o país, não falir o Estado. E o que se diz o presidente diz que todo mundo pode andar, todo mundo pode fazer, todo mundo pode ter livre comércio. Não é isso, porque você tem controvérsias nesses aspectos. Tem aquele que diz assim, isolamento vertical, isolamento horizontal, né? E o nosso, falo nosso porque nós estamos debaixo dele, o governador do estado de São Paulo, ele é assim explicitamente contra a autoridade federal. Ele diz, não ouçam, eu ouvi ele dizendo semana passada, ele é um insano. Ele é um insano o que ele está dizendo, porque ele está indo contra toda a autoridade médica de saúde, da OMS, dizendo para o povo que o povo pode ir trabalhar. Em partes, ele não está errado, o presidente, porque se você, eu não sei vocês, mas eu tenho descido ao banco fazendo alguma coisa, há uma aglomeração naquela parte central do banco. Você vai ao mercado, você tem 1,5 metro quando você está na fila, na demarcação dentro do mercado. Para entrar, está um do lado do outro. E é muita gente. Então, alguns setores podem continuar trabalhando. E outros setores não podem. Então, a pandemia só vai pegar nos pequenos que não podem trabalhar. O vírus só pega naquela pessoa. Então, essa quebra de autoridade, na verdade, é um jogo político, uma quebra da economia. Porque a gente já ouviu, eu tenho escutado alguns da CNN, alguns repórteres, dizendo assim, que nós estamos para entrar na maior recessão que o mundo já viu desde a Bolsa de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos. Não é nem a de 2008, que diz que já foi uma recessão enorme. Agora, a de 1929, ela quebrou a Bolsa norte-americana. Ela quebrou o mundo. Então, se acontece isso, nós estamos caminhando o Brasil, se nada for feito, para mais uma semana. Eu já vi estados que, Santa Catarina, se eu não me engano, que eu escutei, vai até 30 de abril. Os pequenos e os grandes, até quem tinha uma condição, não vai conseguir. Ontem eu peguei um moço, ele trabalha numa indústria, que ele falou assim, são 200 funcionários. Ele falou, estou de folga, estou fazendo o meu trabalho aqui de aplicativo, porque eu estou tentando ganhar, mas está difícil. Ele disse para mim que a folha é de 5 milhões da empresa dele. E o patrão dele falou, eu aguento vocês mais um mês. Mais que isso eu não aguento, mais que isso não dá. Então, essa quebra de hierarquia, essa quebra de autoridade, de submeter, está fazendo com que, muitas vezes, o país está se quebrando junto com isso. Nós temos que estar debaixo de autoridade de submissão para a gente também ser abençoado. Dentro de tudo que os pastores falaram, que ele não é, também concordo, eloquente, que ele não tem aparência de um presidente, que não tem nada disso. Às vezes eu prefiro assim. Eu vou explicar o porquê. Uma coisa que ele falou para o Ratinho, que eu gostei muito. Ele falou, Ratinho, ele foi muito sincero com ele mesmo. Eu sei que eu não falo bem, eu sei que eu não tenho aparência de presidente, eu sei que eu uso BIC para as reuniões, eu sei, mas eu sou eu. Você é o Ratinho, você se tornou o Ratinho por ser quem você é. E eu sou eu não vou mudar. Porque governos passados foram pessoas que aparentemente tinha eloquência e entendia de economia. Onde o Brasil ficou? Aonde o Brasil ficou? Às vezes isso é bom, ele está sendo ele. Lembrando que as pessoas que estão em casa, não espiritualizando tudo, que tudo que a gente pronuncia com a nossa boca, a gente vai colher, porque é jogado no mundo espiritual. Quando você fala que todos os políticos é ladrão e o Brasil só tem ladrão, você está jogando isso para a sua nação, você está profetizando isso para a sua nação. E essa nação vai cada vez mais afundar. Mas quando você lança palavras de bênção, palavra de vamos lá, vamos juntos abraçar essa causa, eu tenho certeza que o Brasil vai melhorar, pastor. Não é? É aquilo que você lança. Você está dentro, eu falo assim, você está dentro de um barco. Eu fico assim dentro do barco, afunda, o barco vai afundar. Não, eu quero que o barco fique na superfície, que a gente chega até o outro lado bem e com vitória. Agora a gente fica assim, ladrão. Lembrando que aqui na Terra a gente vai ter discussões de opiniões. Só no céu que vai ter unidade de opinião. Vai ter só uma só ideia, uma só opinião, um só louvor. Mas aqui na Terra, tem gente que gosta de preto, tem gente que gosta de rosa, vai ter essas divergências. Por isso que
dentro de um país democrático, vamos abraçar a ideia. Lembrando que nós aqui como igreja, se fosse outro partido, mesmo não concordando com algumas ideias, a gente ia orar pelo Brasil. A gente, se fosse o PT, ou sei lá, o PSOL, não sei, mas a gente ia orar pela melhora do Brasil, não torcer contra aquilo que está lá em cima. Uma pessoa que a gente conhece e ama muito, disse assim, eu detesto esse homem, o presidente, né? Eu falei, mas você já conhece ele? Já conheceu? Não. Já conversou com ele? Não. Mas como que você detesta alguém que você... Ah, só de olhar. Quando eu vejo na televisão, eu já detesto. Sabe, essa quebra de autoridade, esse não reconhecimento. Quando Deus fala assim, ó, converta o seu coração ao coração dele e o seu ao dele, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É esse ponto que as pessoas não sabem que a vida vai para trás, que vai haver um caos social, emocional, sentimental, espiritual, porque o mundo espiritual, ele vive à base de comando. E quando você não obedece à parte espiritual que comanda, você obedece a outra que usurpa. Então, se você não é com Jesus, você é contra ele. Se você não é com Deus, é contra ele. Se você não é com a palavra, você é contra ela. Algumas pessoas até me questionaram por que eu não votaria num partido de esquerda. Não é porque eu não gosto e nem porque eu não gosto das pessoas, muito pelo contrário. Tem muita gente lá que eu gosto muito, respeito muito e faria de tudo por elas. Eu não voto porque esses partidos têm ideologias contra a palavra de Deus. E se é contra a palavra de Deus, é contra mim. Simples assim. Mas não que eu tenha algo contra, jamais terei. Como eu disse aqui, nós tivemos um presidente que foi considerado o maior corrupto da história mundial. No mundo, desde que o mundo é mundo, nunca me levantei contra. Por quê? Porque ele era minha autoridade. E hoje, fala assim, e hoje? Hoje, ele não existe para mim. Ninguém vê meus históricos em nada denegrindo a imagem dele. Porque um dia ele foi meu presidente. Sim. Concordar com o que ele fez ou não fez, ou deixou de fazer, se foi comprovado ou não foi, não é comigo. Se ele vai ter que agora dizer o que é esse dinheiro na conta dele, não é comigo, é com ele. O problema é dele. Cada um responde por si. Eu é que não posso me levantar contra ele. Verdade. Pastor, e ali, continuando esse versículo aqui, quando ele diz assim, e ferirá a terra com maldição. Aí o senhor leu na quinta-feira, acho que o Romanos 8, alguma coisa, que diz que a terra geme. Ela geme por causa dos nossos pecados. Dá para explanar um pouquinho mais sobre isso? Na verdade, a terra está com contrações, né? Ela está vivendo contrações, porque ela está com dores de parto, por causa dos nossos pecados. Tudo que lançamos na terra, gente. Agora é interessante assim, olha Deus falando, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Por que ferir a terra? Por que não fere aquele que tem o coração ruim? Não seria mais fácil identificar? Mas não. O Senhor, Ele trabalha de uma maneira onde tudo está interligado. Por exemplo, o homem foi feito do pó Da terra. da terra. Gênesis 2:7. Fomos criados do pó da terra. Se fomos criados do pó da terra, tudo que fizermos vai redundar em maldição para a terra. Um está interligado com o outro, por isso todos, a unidade traz a bênção. E a desunião vai trazer problemas e maldições. Tem um país aqui, eu não gosto muito de falar, mas a Coreia do Norte tem uma lei super radical. Se uma pessoa da sua família se torna, um exemplo, tá? Ladrão, toda a família é presa. Aí você, mas como assim? Foi o mané lá que estava com fome e roubou, e toda a família, porque o sangue dele está em vocês, então, se ele tem problema, vocês também têm. Lá há um entendimento assim, que se um
é prisioneiro político, é porque toda a família é contra o governo. Toda a família vai presa. Se um na família comete qualquer delito, todo mundo é morto também, executado. E assim, expurga-se, tira-se o mal pela raiz. Não seria mais fácil Deus agir assim? Agora, Deus é tão Deus e tão maravilhoso que Ele individualiza, mas Ele faz com que todos pensem. Porque Ele podia julgar e já terminar tudo, já exterminar com a raça humana. Mas Ele faz o quê? Ele usa situações para nos trazer de volta. E a Bíblia diz assim, que toda a criação geme e padece como em dores de parto. Ou seja, a terra está com contrações. O pecado de todos os homens, de todas as eras, de todas as guerras, o sangue foi derramado aonde? Na terra. Quem que recebe todos os homens que já viveram e já morreram, quem é que sepulta? A terra. Então, todos os pecados, sentido figurado, estão aonde? Na terra. Na terra. Então, a terra devolve, ela vomita para fora. Aí vem erupções, vem os terremotos, ela treme. Maremotos. São as contrações que a Bíblia diz em Romanos 8:22. As contrações do parto, maremotos, tufões, furacões. E aí você fala assim, mas por que isso aconteceu? De repente, o mar estava tudo calmo e de repente veio, engoliu tudo, levou tudo. O pecado da nossa geração torna Sodoma e Gomorra filhotinhos, crianças. Eles são infantis perto dos nossos pecados. Os nossos pecados são premeditados. Os pecados de Sodoma e Gomorra eram pecados de desejos, de lascívias, eram desejos, eles eram viciados sexualmente e eles viviam como diz Romanos capítulo 1, eles inflamaram homem com homem, mulher com mulher, então sodomia ganhou um apelido, homossexualismo ganhou outro, e a gente vai trazendo tudo de Sodoma e Gomorra, mas a parte que mais pega na Bíblia é que diz, sem identificar esse maior ou menor grau de pecado, ele diz, todos ali eram grandes pecadores contra o Senhor. Agora me diga, e a terra hoje? A terra hoje não somos hoje grandes pecadores contra o Senhor? Olha o que a gente faz com a natureza. Olha o que a gente faz com os animais. Olha o que se fazem. Eu vi uma reportagem lá do Japão, onde eles cercam os golfinhos aos milhares e com porretes, cacetetes, aqueles tacos de beisebol, eles dão na cabeça dos golfinhos para matar os golfinhos. Como é que eu posso ver, como é que Deus vê tudo isso? Me diga, se Ele é o Criador. Imagina que você é o chefe da casa, você vendo o seu filho matar o outro filho seu. Como você, Deus, vê isso? Quando ele fala ferir a terra com maldição, é isso. Isaías 24:20 ainda diz assim que a terra cambaleia, ela está bêbada, ela cambaleia como um ébrio e balança como a rede de dormir. Ela pode cair e não se levantar mais, né? Isso, e a Bíblia diz assim que ela cairá e não se levantará mais. Não vai se levantar mais, por isso que vai ter novo céu e nova terra. Porque essa não vai se levantar mais. Haverão novos céus e nova terra, de acordo com o livro de Pedro, porque essa não vai suportar o pecado, mas vai destruí-la. Então Deus vai trazer novo céu e nova terra onde habita a justiça. Gente, é muito forte, mas eu vou dizer para vocês, para a gente encerrar, nós estamos chegando no final de mais um momento com Deus. Nós queremos agradecer todos vocês que estão conosco, mas essa pandemia, quem não pegou no começo, tem uma diferença entre epidemia e pandemia. Essa pandemia que veio sobre a terra não é obra do diabo, é juízo de Deus.
para que eu e você voltemos ao Senhor, nos arrependamos dos nossos pecados e da nossa vã maneira de viver longe dEle. Nós temos que voltar para Ele para que o céu possa olhar novamente para nós e a misericórdia do Senhor nos alcançar. E vamos encerrar, nós estamos vivendo um tempo de Páscoa, não é? Tempo de Páscoa. Só voltando um pouquinho no que o senhor falou, então, a maneira para a gente sair dessa situação que nós estamos vivendo, que até então parecia ser o diabo ter colocado, e a gente, com todo esse contexto sendo falado, a gente entende que é o pecado, a desobediência, o homem se desviando de Deus, procurando os seus próprios caminhos, que essa maldição, que esse vírus chegou à Terra. Então, a maneira para a gente sair disso seria 2 Crônicas, capítulo 7, quando diz que se o povo se arrepender, se eu, você, se nós nos arrependermos, nos humilharmos, o Senhor viria e sararia a terra. Sim, mas tem que entender que essa é uma ação de Deus. Sim. Não há arrependimento se você não souber que é Deus que está no controle. Olha só, quando a gente fala, eu estou me arrependendo, Deus, porque o diabo está fazendo isso, então, como assim? Você está se arrependendo para Deus e o diabo é que está agindo? Veja, quando se fala em arrependimento, nós temos que saber quem é o autor. Eu me arrependo, eu estou pedindo perdão. Sim. Como é que eu estou pedindo perdão a Deus se é o diabo que está trabalhando? Então eu falei para o pastor, não creio, eu creio que é um juízo de Deus e por isso temos que nos arrepender. O verso 13 do capítulo 7 de 2 Crônicas diz, ali Deus aceita tudo que Salomão fez, construiu, etc. Mas ele deixa bem claro, ele fala assim, se eu fechar o céu, se eu, o Senhor, Salomão, Deus aparece na nuvem lá, a glória do Senhor envolve aquela oração que Salomão acabou de fazer, diz assim, se eu fechar o céu, quem? Deus. Se eu ordenar ao gafanhoto que consuma a terra, se eu, quem? Deus. Deus não é o gafanhoto, mas Deus ordena, vai lá e come tudo. É juízo. Se eu enviar peste, e aí eu faço um adendo, Covid-19. Se peste. eu enviar Covid-19 entre o meu povo, porque nós estamos aqui, não estamos vivendo isso? Sim. Aí o verso 14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Se desviar. agora, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu estou em 2 Crônicas 7,14, gente. Vocês estão mandando lá para casa um outro texto. Mas, e se converter dos seus maus caminhos, esse é o ponto. Se converter dos seus maus caminhos. Então, agora vem de novo. Eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, que é tudo que Deus quer. Deus quer que o povo, que a família dele pare de brigar. Então eu perdoo todo mundo, porque Ele ama todos os filhos. Sararei a sua terra, e estarão abertos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Essa é a palavra. Nós estamos em falta com o céu e temos que nos arrepender. A oração, então, não tem que ser contra o diabo. Não tem que ser contra o diabo. A oração tem que ser, Deus, perdoa-nos. Nossos pais pecaram. Nossos avós pecaram. Eles buscaram ao inimigo. Eles fizeram oferendas a Satanás. Meu pai roubou. Meu pai era ladrão. Eu tenho esse patrimônio. Eu vivi essa vida boa. Eu estudei nas melhores escolas, porque era fruto do roubo do meu pai. Tem que pedir perdão, tem que voltar lá atrás, e tem que sofrer como todo mundo sofreu, mas ser honesto, sincero com o Deus da sua vida. Não tem jeito.
Você não pode maquiar e se esconder. Adão tentou se esconder de Deus, Deus passeando no jardim falou: Adão, onde estás? Sabe? É como se Deus entrasse, porque a Bíblia diz no livro de Jó que nem o inferno consegue esconder nada dele. Imagina Adão e Eva ali no jardim, que era um bloquinho de nada. E aí ele falou: ouvi a tua voz e temi. Por que você temeu a minha voz, se eu sou seu pai? Por que um filho temeria o pai? Você comeu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Ele nem disse sim, ele falou: a mulher que me deu, o senhor me deu uma mulher aí que me levou a comer. E ele pergunta: e você, o que você fez? Foi a serpente que o senhor criou. Um foi jogando a culpa no outro. E da serpente foi para a terra. Quando Deus vai julgar todo mundo, a serpente vai rastejar, a mulher agora vai ter dores de parto, o seu desejo vai ser para o teu marido e ele te dominará, e você? Porque você ouviu a voz da serpente, porque você ouviu a voz da mulher, porque você deu vazão ao seu desejo, à sua vontade, maldita é a terra, porque você veio dela, então ela paga junto com você. E agora, a terra vai ser o seu fim. Não é mais o céu, é a terra. Você vai voltar para a terra. Agora a morte entrou. E todos morrerão. Então hoje, para a gente terminar, que nós já passamos o nosso tempo, nós temos que entender que o coronavírus é um juízo. E só um jeito de aplacar isso é quando nós nos arrependermos com clamor e súplicas perante o Deus que tudo pode, que se assenta sobre o círculo da terra e que tem a terra como estrado dos seus pés e tem o domínio sobre a minha e a sua vida. E só para a gente concluir, do jeito que Deus guardou Israel lá no Egito, povo dele, vai guardar agora o povo dele do coronavírus. Por isso que nós precisamos nos arrepender. Se milhões serão ceifados, eu não sei. Se milhares vão morrer, eu também não sei. Eu oro para que ninguém morra. Mas se alguém morrer, vai ser porque não reconheceu o Senhor Deus como único Senhor da sua vida, dono da sua história. Para nós que conhecemos o nome dele, é tempo de nos ajoelhar, humilhar, clamar, suplicar. E a Bíblia diz: eu ouvirei do céu. Amém? Vamos terminar? Vamos nos despedir de todos que estiveram conosco. Muitas pessoas estiveram conosco. E nós queremos agradecer a todos vocês. E deixar um último recado, né? Uma consideração. Para você que está em casa, que nos acompanhou até agora, da mesma maneira que o Espírito nos visitou na quinta-feira, eu acredito, e ele esteve aqui hoje nos visitando, teria até umas questões para colocar agora nesse último aqui, versículo que o pastor leu, mas acredito que tenha ficado muito claro. Toda essa situação que nos acomete, que acomete de tempos em tempos sobre a terra, e a gente acha que ou achava que era o inferno, né? A gente vê que é Deus buscando de volta o seu povo, trazendo o seu povo, o povo escolhido dele, de volta para o coração dele. Então, não veja mais essa situação como o inferno com legalidade, o inferno agindo. Veja, Deus me ama tanto, Deus me amou tanto, Ele não aguenta me ver longe dele, que Ele veio me buscar de volta. Sinta-se amado, por pior que seja o cenário que você ouça, ou que você já ouviu, o melhor é não ouvir nada, ouça só uma voz, a voz de Deus. É tempo de humilhação, é tempo de arrependimento, é tempo de voltar de novo para Deus. É tempo de nós termos de novo a comunhão com o Senhor, para que nós possamos, nesse tempo ainda chamado hoje, que nós possamos viver com o Senhor e viver o melhor dele na terra, porque os céus continuam reinando.
Os céus dominam sobre a terra sempre. E nós que conhecemos ao Senhor, estou falando para você que conhece ao Senhor, volta de novo para o Senhor. Ele diz que Ele vai ouvir dos céus. Ele diz que Ele ouve, atento à oração que foi feita naquele lugar. Então, como igreja, eu e você podemos orar sim, mas agora dizendo: Pai, perdoa os meus pecados. Perdoa o pecado do meu pai. Confessa, né? Perdoa o pecado dos meus presidentes. Perdoa os pecados daqueles que viveram antes de mim. Volta lá, como Daniel fez. Ele não tinha pecado, mas a geração passada tinha. Perdoa. E Deus diz, como com o filho pródigo, diz que o pai, ao ver o filho ao longe, não diz que o filho vem, diz que o pai vai ao encontro do filho. Então, quando você se arrepende e volta, o pai vai ao teu encontro. Ele vai lá buscar você de volta e traz. Então, sinta-se amado por Deus nessa situação. Que você possa fazer uma reflexão, que você possa voltar, porque foi isso que eu fiz a semana toda, digerindo essa palavra, e acredito que tem muito mais coisas para a gente entender e aprender da palavra de Deus, porque ela é uma revelação constante. Volta-se para ela. Volta-se de novo para Deus, volta ao princípio, às primeiras obras, ao primeiro amor, volta no tempo que estar com Deus era por amor, não é por obrigação. Eu tenho que orar, eu tenho que estar com Ele, porque Ele é o autor da vida, Ele nos deu vida. Diz que na sexta-feira, quando Ele é crucificado, quando Ele vai lá, Ele diz assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, perdoa todos eles. E diz que era choro, tristeza. No sábado, houve um silêncio, mas no domingo, houve júbilo, houve alegria, porque aquele que estava morto ressurgiu. O nosso Cristo vive. Se nós voltarmos para Ele, Ele ressurge sobre a sua vida de novo. Porque você, no meio da escuridão, não consegue ver, porque Ele se manteve sempre no mesmo lugar. Então, volte o seu coração para o Senhor. Tenha um domingo abençoador hoje. Que você possa estar em comunhão com a sua família, que você possa estar fazendo o que nós lemos na palavra do Senhor, os corações se convertendo aos pais e dos pais aos filhos. Amém? Então, para a gente finalizar, eu gostaria de deixar uma colocação aqui que, dentro de muitas vontades do Senhor, quero citar só uma vontade absoluta dele. Essa vontade absoluta que domina a terra. Dentro da vontade absoluta tem a graça, que está no nosso meio, e dentro da graça tem o amor. E dentro do amor já vem a misericórdia. E dentro da misericórdia há uma palavra, aviso. Então, Deus está avisando a terra. Daqui a pouco a gente vamos voltar para casa. Então, esse último versículo que foi citado, pega como receita dessa semana, ou até para o resto das suas vidas, até Jesus Cristo voltar. Mostre para os filhos, esse 2 Crônicas 7,14, mostre para os filhos, para o marido, mostre, vamos voltar aos pés da cruz. Tenha um domingo de Páscoa abençoado, que Deus trouxe de novo o maná da manhã, para que a gente possa alimentar. Aqui nós somos eterno aprendizes da palavra do Senhor, sempre a gente vai estar aprendendo. Eu costumo dizer que somos 0% daquilo que a gente conhece de Deus, mas a gente vai estar sempre aprendendo aqui pelos domingos de manhã, hoje no domingo e na quinta-feira, se Deus assim permitir. Gente, como nós estamos finalizando, lembrem-se, a sabedoria governa o mundo, não tem outro jeito. O conhecimento, ele estabelece regras, normas de alcance na sua história. A palavra traz a revelação, mas a sabedoria só governa o mundo se você recebê-la do alto. Porque se você receber qualquer entendimento da terra e pensar que é sabedoria, você vai se dar mal. Nós só vamos chegar onde chegamos se houver sabedoria de Deus em nossas vidas, porque é essa sabedoria que revela a palavra para nós. Só para a gente poder encerrar esse domingo gostoso com você, nesse maná gostoso da manhã, todo problema que existe no planeta é falta de sabedoria. Marido e mulher se perdem por falta de sabedoria. Os problemas de relacionamentos, tanto os relacionais como os profissionais, como os espirituais, é falta de sabedoria. Então, a sabedoria governa o mundo. 16 de abril agora termina a Páscoa em Israel. E essa quarentena do coronavírus
fechou todos os pontos turísticos em Israel, menos o Domo da Rocha. Então, o Muro das Lamentações estão fechados, mas o Domo da Rocha está aberto à visitação. E, quando Israel estava no Egito, antes da Páscoa vieram as pragas. Incrivelmente, a nossa quarentena também termina agora, né, na Páscoa de Israel. Mais uma curiosidade vai acontecer nessa Páscoa única em Israel. Com o coronavírus, os islâmicos deixaram o Domo da Rocha. Com medo do vírus, eles deixaram, porque quem comanda aquela parte da mesquita são os islâmicos. Então, eles deixaram. Então, Israel ficou aberto à visitação. O que vai acontecer nessa Páscoa? Essa Páscoa, os judeus terão direito a comemorar a Páscoa, se quiserem, no Domo da Rocha. E o que isso tem a ver? Tem a ver que o Domo da Rocha é o lugar, pelas Escrituras, onde, quando veio uma peste sobre Israel, que matou mais de 70 mil pessoas, quando Davi levanta um censo, e ali na Eira de Araúna, ele sacrifica ali, onde é hoje o Domo da Rocha, onde a ira foi aplacada, onde Deus se tornou favorável a Israel novamente, que ele sacrificou. O Domo da Rocha também é o lugar onde Abraão leva Isaque para sacrifício, era Moriá. É o mesmo local geográfico. Moriá era ali, onde é hoje construir o Domo da Rocha. Ali é o Moriá, onde Isaque não foi sacrificado, mas Deus recebeu. E, para finalizar, o Domo da Rocha é o Gólgota. É onde Jesus Cristo morreu. E o que isso significa? Significa que, quando houver peste no tempo de Salomão, e diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu, se reunir neste lugar. Onde é esse lugar? Onde era o templo que foi destruído? Ali onde é hoje o Domo da Rocha. Esse é o lugar de se humilhar. E para quem é um judeu que não é messiânico, mas crê que Abraão é o pai da nação judaica, o Domo da Rocha é um lugar sagrado. Eles vão cultuar por causa de Abraão, onde ofereceu Isaque em sacrifício. E para aqueles que são cristãos, o Domo da Rocha é o lugar onde Jesus Cristo, através do seu sangue, nos redimiu de todo o pecado e de toda a maldição. Então vai acontecer algo único nessa Páscoa. Pela primeira vez, os judeus poderão comemorar a Páscoa no lugar onde consideram sagrado. Não sei o que vem depois. Eu só sei de uma coisa: essa não é uma Páscoa normal e nem um tempo normal. Como esse ano não é um ano normal. Então, para todos os que estiveram conosco, para acabar com essa praga, volte-se para o Senhor. Para que a sua família seja protegida, volte-se para o Senhor. Humilhe-se, peça perdão e lembre-se que a sabedoria de Deus é que governa o mundo. O diabo não tem nenhum ponto nesse planeta de autoridade sobre ele. Tudo que tem aqui, o Salmo 24:1 diz que pertence ao Senhor, ao Deus de toda a terra. Deus abençoe a sua vida. Do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os que habitam nela. Amém. E para encerrar, gente, hoje, às 19 horas, nós teremos Santa Ceia. Amém. Uhul. Então, você que está em casa, que nós não podemos estar junto, reserve aí um pão, o seu suco de uva, para você fazer essa ceia junto conosco. Isso. Participar conosco. Pega aqui. o pão e não passa a faca nele. Isso. Porque Jesus não foi morto a espada. Então pega, foi partido. ele simboliza o corpo, então você parte. Não se preocupa.
parte, deixa na sua casa. O suco de uva, deixa... Prepara um ambiente bem gostoso primeiro. Não faz como algumas pessoas me dizem, não tem como. A gente fica em casa, fica andando para lá e para cá. A gente quer voltar para a igreja, a gente quer estar em comunhão junto. Então, faz assim. Prepara já um momento, como se você viesse para o culto. Toma o seu banho, se prepare fisicamente e espiritualmente. Separa um espaço dessa casa, se é na sala, se é no quarto, se só você é convertido, ou se hoje, por Páscoa, está toda a família, reúne toda a família junto. Prepara o pão, o suco de uva, coloca aí umas taças, uns copos, faz uma ceia diferente em família. Tira a foto e manda para nós aqui. Tira a foto. Amanda e Cássio vão dar um jeito de pôr a sua foto aqui. E a hora que ao o pastor vivo e a cores. celebrar a Páscoa aqui, a ceia, a hora que ele orar pelos elementos, você faz o mesmo gesto aí. Se ele erguer o pão, você ergue aí, você ergue o vinho, ceia junto. Ora junto com a gente, porque o mesmo Espírito que estiver aqui, ele estará aí na sua casa. E nós vamos, apesar de distante, estar junto, celebrando a Páscoa do Senhor. E com um detalhe, hein, gente? Pega esse vinho aí, não é vinho, hein? Pode ser um suco de uva, viu? Pega o suco de uva, pode ser um copo maior agora do que o nosso cálice aqui. Porque agora está na sua casa. É uma taça já, né? Bem bonita. Pega uma taça, acaba com ela logo, porque, na verdade... vai ser o corpo e o sangue do Senhor que nós vamos estar aqui reverenciando e adorando esse Deus maravilhoso. Manda a foto aqui, ó, usando, e agora? Hashtag ICS Limeira. E, gente, para os próximos encontros, para as próximas manhãs aqui, Manada Palavra, você pode mandar também sua pergunta para a gente. E alguns questionamentos a gente vai estar respondendo, algumas coisas que não der, depois vai aparecer na página lá e você vai encontrar a resposta. Mas seria bom a gente ter essa correspondência ou essa interação entre nós e você que está aí do outro lado, porque mesmo acabando a Covid, isso vai permanecer. Você sempre vai ter uma palavra, está recebendo algo do Senhor na sua casa. Amém? E, ó, gente, só para encerrar agora... Diretamente da Bolívia, nós vamos ter uma igreja, Assembleia de Deus, do pastor Paulo, que hoje é frequentado pela nossa querida Edna e Carol. Então, essa igreja vai participar conosco hoje da nossa live, do nosso culto online. Eles vão cear junto com a gente. E o pastor já mandou, inclusive, uma mensagem para ser colocado aqui. E a igreja dele vai estar ligada conosco. Então, os irmãos da Bolívia mandam foto para a gente conhecer também. Os irmãos da Bolívia podem mandar foto, manda tudo que quiser aí. A gente manda aqui, vai pôr no ar, ok? Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E até às 19 horas, se o Senhor, nosso Deus, assim nos permitir. A sabedoria... Governa o mundo. Governa o mundo, muito bom. Deus abençoe a todos.
Amém.